Olá novamente, seja bem-vindo aí a mais um vídeo. Bom, nos vídeos passados aí, né, a gente iniciou uma série de padrões de projeto aí, os chamados Design Patterns. Então, se você acompanhar a playlist desse vídeo aí, você pode estar vendo aí que a gente tem três tipos de padrão de projeto aí, o Design Patterns, que é o padrão de criação, né, que é relativo aí à criação de objetos. Já falei sobre esses quatro padrões aqui, o Singleton, Factory Method, Abstract Factory e o Builder. Temos o padrão aqui estrutural, né, que vai definir como a gente vai estruturar as nossas classes, certo? Então, às vezes, não basta você, por exemplo, criar suas classes ali, certo? Elas têm que estar bem estruturadas para que a gente consiga estar tirando o melhor proveito delas, certo? E reaproveitando o máximo de código possível, certo? Não ter que ficar inventando a roda toda hora aí. Bom, o que é um design pattern? Sim, vamos relembrar de novo o que é um design pattern. Não há nada de novo na programação. Tudo que você vai fazer na programação, outras milhares de pessoas, dezenas de centenas de milhares de pessoas já fizeram a mesma coisa que você, certo? Então, pensando nisso aí, alguns programadores há um tempo atrás escreveram um livro aí sobre design patterns. É lógico que eu não vou estar falando sobre todos os 23 aqui, né? E tem muito mais do que 23 também. Bom, mas voltando aqui ao assunto, o padrão de projeto, quando você vai desenvolver um software e você vai encontrar um determinado problema, às vezes há uma solução, né, mais elegante você aplicar naquele projeto que você está desenvolvendo, certo? Então você pode estar pesquisando aí algum pattern, certo, que pode solucionar aquele problema que você está tentando fazer, por exemplo, se conectar a um banco de dados, ler um arquivo em disco, certo? Está utilizando a implementação de algum framework, certo? Para reaproveitar o máximo possível de código, para não ter duplicata de código. Esconder, por exemplo, aí, né, formas de criação de objetos. Talvez você tenha objetos muito complexos ali, mas você precisa de uma instância dele em memória. Então você pode estar utilizando o Factory Method. Você pode estar utilizando aí o Adapter, o Decorator, né, para você estar alterando aí o seu objeto em tempo de execução, né, aqui dentro do padrão estrutural. E a gente falou sobre o Adapter também, o Decorator, certo? A gente falou sobre os padrões de criação aqui, foram quatro. A gente vai falar hoje sobre o Proxy, né? Depois vamos estar falando aí sobre o Facade, o Observer aí, e o Strategy dentro do padrão comportamental, certo? Então, assim, só deixando uma ressalva aqui, o Design Pattern ele tem que ser utilizado no seu projeto com responsabilidade. Você não pode, por exemplo, tentar forçar o seu projeto a se adaptar ao pattern. É lógico que você tem que seguir ali, né, as recomendações que o pattern exige, certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui no Proxy, certo? Mas é o pattern que tem que se adaptar ao seu projeto. Se você vê que você vai ter que adaptar todo o seu projeto ao pattern, às vezes não compensa. Às vezes você pode pesquisar aí uma solução melhor, certo? E às vezes alguns padrões desses aqui de projeto, ele podem inchar um pouco mais o seu sistema, certo? Então a gente tem que usar ele aí com moderação. Só deixando relembrado isso aí, certo? Que faltou relembrar em vídeos anteriores. Bom, vamos ao que interessa então hoje aqui, certo? Bom, mas antes disso aí, eu queria apresentar para vocês aqui o meu site, certo? Onde tem aqui algumas coisas que eu já desenvolvi, que tem aqui o meu portfólio. Então eu tenho esse livro aqui, Introdução à Programação em Java. Então com ele você pode aprender a programar em Java aí o básico, certo? Para você que está iniciando aí na carreira de programador. Ele é um livro bastante didático, certo? Você pode estar me ajudando aí a continuar com o trabalho, certo? E adquirindo ele aqui na Amazon, certo? Bom, então introdução à programação em Java, aprenda o básico que você precisa saber, certo? Eu tenho aí 254 páginas de conteúdo interessante que vai te ajudar aí, certo? Aprendeu a programar em Java, você quer trabalhar com banco de dados? Eu tenho um segundo livro aí que eu escrevi, que é Banco de Dados Java. Também, né, aprenda o básico que você precisa saber, certo? Então, caso você queira me ajudar aí a continuar com o trabalho, certo? Você pode estar adquirindo aí um dos meus livros, beleza? Bom, aqui tem uma série de cursos gratuitos que eu também tenho aqui no meu portfólio, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, curso básico de Java. Esse livro aqui, ó, que é a Introdução à Programação em Java, eu gravei ele todinho, né, um conteúdo extra aí, que você pode estar acompanhando aí, ó. Se você clicar aqui em Saiba Mais, em curso básico de Java, você pode ver aí, ó, todo o meu curso, né? São 40 videoaulas aí que você pode estar aprendendo aí, né, acompanhando o livro e assistindo também as videoaulas, certo? Então tem bastante conteúdo aí para você estar aprendendo. Bom, temos aqui também
o curso básico de banco de dados. Então você já aprendeu a programar em Java, você quer dar um segundo passo aí, né? Aprender a banco de dados. Ou talvez você já souber Java aí, né? Quiser fazer um curso básico de banco de dados Java, a gente também tem essa possibilidade aí. Essa sequência de vídeo aqui desse curso aqui, né, desse mini curso aí, é baseado no nosso livro também, né, no livro que eu escrevi, certo? Então o que tiver nesse livro aqui, ó, o conteúdo dele, é o que está aqui nas videoaulas, que são gratuitas para você estar aí acessando. Beleza? São 47 videoaulas aí, com o básico do que você precisa aprender para trabalhar com banco de dados. Temos também aqui, eu gravei um videozinho, né? Um mini curso falando sobre o ciclo de desenvolvimento de software, onde a gente desenvolve aí uma calculadora, certo? Utilizando aí o ciclo de desenvolvimento de software, né? Que são as 7 etapas lá, que é o ciclo de análise, projeto, codificação, testes, homologação e implantação. Então você vai aprender a desenvolver o seu primeiro projetinho aí do zero, beleza? E por último temos aqui, né, até a data da gravação deste vídeo, 30/5, o nosso mini curso aí de Design Patterns, que eu estou gravando e postando aqui também, numa sequência de vídeos. Então já temos aí 7 vídeos, beleza? Bom, vamos ao que interessa aqui então. Vamos falar do padrão Proxy, né, o padrão de projeto aí, que é você clicou no vídeo aí. Vamos falar sobre isso agora, beleza? Bom, vamos seguir então, né, como de costume, a parte teórica eu vou pegar aqui do Wikipedia, certo? E no vídeo passado eu peguei da DigitalOcean, se eu não me engano. Agora eu vou pegar aqui do Wikipedia o conteúdo e depois vou estar implementando o código aí para que você possa estar entendendo aí, beleza? Bom, em programação o padrão proxy é um padrão de projeto de software. Um proxy em português, procurador, em sua forma mais geral, é uma classe que funciona como uma interface para outra coisa. O proxy pode fazer a interface com qualquer coisa. Uma conexão de rede, um grande objeto na memória, um arquivo ou um outro recurso, né, caro e impossível de duplicar. O que é um recurso caro e impossível de duplicar? Se você fosse, por exemplo, se conectar a um banco de dados, certo? Você tem que fazer o quê? Você tem que passar lá os parâmetros, né, o IP do servidor, o usuário, senha, nome do banco de dados e tal. Você tem que se conectar a esse banco de dados. Esse processo de conexão com o banco de dados, por mais que seja rápido, consome recursos do seu servidor, por exemplo. Então o que você pode estar fazendo para mitigar um pouco esse problema aí? Você pode estar utilizando um proxy. Você pode estar utilizando um servidor proxy no meio disso aí, que ele vai deixar alguns dados pré-carregados e à medida que as pessoas vão utilizando os mesmos dados, ao invés de puxar do banco de dados, já puxa do proxy, né? É um exemplo aí, trazendo aqui para o nosso contexto do mundo real. Bom, onde é que eu estava aqui? Um proxy, ele é um objeto wrapper, né, ou empacotador aí. A gente viu isso aí no último vídeo, né, sobre o empacotador. Foi nesse pattern aqui, ó, decorator. Ele é parecido com o decorator, né, com algumas variações aí, obviamente, certo? Bom, o uso do proxy pode simplesmente encaminhar para o objeto real ou pode fornecer lógica adicional. No proxy, a funcionalidade extra pode ser fornecida por meio do armazenamento em cache. Então a gente pode trabalhar com cache aí dentro do nosso proxy. No objeto real existem ali, né, muitos recursos ou verificações das pré-condições antes que as operações no objeto real sejam chamadas. Para o cliente, o uso de um proxy é semelhante ao uso de um objeto real, porque ambos implementam a mesma interface, né? Então proxy aí, né, a gente pode estar chamando o proxy e pode estar chamando também o objeto, porque ou a gente pode estar trabalhando com herança aí, certo? Caso você não possa modificar a classe, às vezes você vai baixar uma biblioteca de terceiro, você não pode modificar aquela classe, você só pode utilizar ela porque ela está compilada, certo? Quando você tem acesso ao código-fonte e você está autorizado a modificar ou fazer alguma alteração, assim, no caso se for interface ou coisas do tipo, que você pode ter acesso ao código-fonte, fica mais fácil, mas nem sempre isso acontece no mundo real. Às vezes você baixa a biblioteca de terceiro que ela vem compilada, então você tem que utilizar o que você já tem em mãos. Você não tem capacidade aí de modificar o que já está feito. Certo? Bom, então é o seguinte aqui, ó, resumidamente, o proxy, né, o padrão aqui proxy, ele possui 3 principais finalidades aí, sendo elas, ele provê um substituto, ou placeholder, para um outro objeto controlar o seu acesso, usar um nível extra, né, de indicação para fornecer o acesso distribuído, controlado ou inteligente, e adicionar um agregador, né, por isso que a gente vai falar aqui, ó, o decorator, que ele agrega ali também, né, dados em tempo de execução,
ao nosso objeto, ou delegar para proteger um componente real da complexidade indivíduo. Imagina, por exemplo, que você tem um procurador no seu nome, certo? Você tem uma empresa lá, por exemplo, aí você toda hora tem que ficar fazendo coisas, você tem que ir no cartório, você tem que assinar documento, então você pode criar um procurador aí, né, que vai ser como um proxy para você, ele vai ter os mesmos recursos que você, obviamente, né, com alguma limitação aí, certo? Ou um advogado, poderia ser um proxy, por exemplo, dentro do contexto do mundo real, certo? Ah, bom, vamos lá então. Se eu vir aqui então, qual que é o problema então? Você precisa implementar os objetos que precisam de muitos recursos, mas você não quer instanciar tais objetos a menos que eles sejam requisitados pelo cliente. Bom, esse aqui já tem então o nosso diagrama de classes, né? Então ele tem aqui uma interface com uma imagem. Como eu falei aqui, ele tem acesso ao código-fonte, né? Então ele tem acesso aqui, neste exemplo aqui, à nossa interface imagem, que tem um display aqui do tipo void, vai apenas exibir essa imagem aqui na tela. Você tem aqui então o objeto real, correto? Que vai implementar aqui essa interface aqui, beleza? E você poderia estar utilizando aí a instância dessa imagem real aqui para obter a imagem no disco aí, certo? Carregar a imagem no disco aí. Mas o que você pode estar fazendo? Você pode estar criando um proxy aí que vai trabalhar com cache, com cacheamento. Então, ao invés do seu cliente lá, né, utilizar a imagem real aí, que vai buscar a imagem física no disco, por que você já não aproveita e carrega essa imagem em memória e deixa ela salva, né? Se a pessoa for pesquisar outra imagem, você carrega outra imagem e já deixa ela na memória. Então, se você, por exemplo, se 10 pessoas forem procurar a mesma imagem no disco, aquela imagem já está dentro do seu proxy, então não precisa carregar de novo no disco. E você trabalhar com recursos em memória é infinitamente mais rápido do que você trabalhar com recursos, né, que vai ter que ler o arquivo no seu HD, processar aquilo lá e tal. Então você vai evitar acesso aí, né, a múltiplos acessos simultâneos ao HD. Você pode estar utilizando memória aí, certo? É lógico que você pode estar utilizando vários proxies para fazer esse tipo de processo aí, né, dentro de um contexto do mundo real. Mas aqui para o nosso exemplo eu estou utilizando apenas um aqui, correto? E, por exemplo, então, eu tenho aqui uma classe, deixa eu abrir aqui o meu projeto aqui do proxy. O que eu vou fazer aqui, a ideia que eu vou propor hoje aqui nesse vídeo. A gente tem essa foto aqui, ó, do Freeza, né? Quem já não assistiu Dragon Ball aí, conhece o Freeza. Qual que é a intuição aqui? Eu vou carregar essa imagem aqui utilizando a nossa classe aqui, ó, leitor de imagem. Só que essa classe aqui eu não vou poder modificar ela, porque vamos supor que eu já peguei ela dentro de uma biblioteca e coisas do tipo. Aqui é lógico que eu tenho acesso ao código-fonte dessa imagem aqui, ó. Então se eu for vir aqui em modelos leitores, leitor de imagem, eu tenho acesso a esse código aqui, mas nem sempre isso é possível. Às vezes você vai fazer, por exemplo, carregar uma biblioteca dessa aí, e ela fica aqui nas suas dependências aqui, ó. Então não tem como você modificar aquilo ali, tem como você usar, mas não modificar, mas você pode adicionar recursos novos aí ao que já está pronto, certo? Bom, então é o seguinte aqui, eu tenho aqui então esse leitor de imagem, então quando eu instanciar ele aí e passar ele lá no para o nosso cliente, que vai consumir essa biblioteca aqui em tese, ela vai ter aqui o getImage, né? E com base no parâmetro que eu passar aqui, ela vai carregar a imagem em disco aí, certo? E vai exibir a seguinte mensagem aqui, ó, acessando o disco para carregar a imagem. Isto consome recurso. Imagina 1000 pessoas buscando essa mesma imagem aqui, ó, por minuto, certo? Então vão ser 1000 acessos no disco. Então o que você pode estar fazendo? Ao carregar essa primeira instância dessa imagem aqui, ó, você cria um cache para ela dentro de um proxy e você pode, quando uma outra pessoa, ou a mesma pessoa, ou o mesmo cliente, aí, num exemplo, dentro do contexto computacional, for requisitar essa imagem aqui, ela já está carregada, pré-carregada em memória. Então você só consulta o que tiver em memória. É lógico, você vai ter que ter cuidado aí, né, se você for projetar um sistema do tipo, para não estourar ali, né, a memória do seu proxy. Tem que ter esse controle de cacheamento aí. Mas isso já é uma outra história que eu não vou entrar em detalhe aqui. Então o que eu vou fazer então aqui? Partindo desse pressuposto, eu tenho essa classe aqui, correto? Que vai ler ali para a gente a nossa imagem. Eu já até apontei para cá, ó, pela nossa URL aqui. E já fiz questão também aqui de criar a implementação dela, certo? Que é este método aqui, ó, esse método estático. Então o que eu vou fazer então? Vou criar aqui um JFrame, tal, básico. Vou passar aqui a string do path da nossa imagem. E vou estar fazendo aqui, ó, uma
Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 consultas. Vou colocar até mais 3 aqui, ó. 7 consultas para essa imagem aqui. Então, serão 7 consultas no disco. Então, se eu der um F6 aqui, ó. Aguardar aqui alguns segundos para rodar aí o nosso sistema. Olha, como você pode ver aqui, ó, carregou a imagem quantas vezes? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui, ó, acessando o disco para carregar a imagem. Isto consome recurso. Agora você imagina se fosse 1000 pessoas. Então o seu HD ali ficaria doido, certo? Com esse tanto de requisição aí. Isso aí causaria lentidão no seu sistema. Bom, então o que a gente vai fazer então aqui? Seguindo o diagrama que eu criei aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma nova classe e vou criar um proxy para o nosso leitor de imagem, certo? Então eu vou criar aqui novamente aqui no nosso padrão aqui, estrutural, vou criar aqui um pacote chamado proxy. E dentro desse pacote proxy aí, eu vou criar aqui uma classe chamada leitor de imagem proxy. Não preciso utilizar esse proxy aqui, ó, como sufixo, mas faz uma alusão aí ao padrão que a gente está utilizando. Eu sempre deixo isso aí frisado nos vídeos, caso você tá seguindo 100% o pattern lá e falou que não era para seguir. Mas às vezes a gente precisa fazer isso aí para ficar entendível, certo? E o que eu vou fazer aqui então? Como eu estou trabalhando com herança, apesar de eu não gostar de trabalhar com herança, mas eu vou precisar aqui nesse contexto aqui, eu vou ter que estender essa classe que eu estou criando aqui ao nosso proxy, certo? Então extends. E vou implementar aqui e vou, né, carregar aqui, ó, a importação daquela classe naquele pacote leitores aqui, ó. Bom, beleza então. Então, teoricamente, o que eu poderia fazer então? Já que a nossa classe que é o leitor de imagem proxy, ela estende imagem de proxy, então a gente pode estar fazendo o quê? Eu posso estar utilizando polimorfismo para me referir àquela classe. Então vou vir aqui no nosso cliente, que no caso aqui é a classe app.java, que vai ter o método main que a gente vai executar aqui. E ao invés de colocar aqui então leitor de imagem, eu posso estar colocando dessa forma aqui, ó. Ou eu posso estar deixando leitor de imagem normal e ao invés de chamar o new leitor de imagem, eu posso estar fazendo o que? Utilizando o seu proxy. Então aqui eu vou estar utilizando o que? Ainda vou estar utilizando a classe original, certo? Só que eu vou estar utilizando aqui o polimorfismo para a classe concreta, que vai para o objeto concreto que vai ser instanciado aí. Bom, feito isso aí, ainda vai continuar carregando os dados do disco. Mas a gente agora tem certeza que o polimorfismo está funcionando. Então está aqui o freeze aqui. Então eu posso vir aqui então na nossa classe e vamos agora implementar aqui a lógica que vai fazer o proxy funcionar. Então vou precisar aqui do nosso leitor de imagem, certo? Que vai ser o objeto que vai ler aquela imagem ali. Então vou criar ele aqui. Leitor de imagem igual a new leitor de imagem. Vou colocar aqui já inicializado aqui. Bom, eu vou colocar aqui também um hash map, né, uma tabela de espelhamento ali, para a gente estar utilizando aí, para estar guardando os dados da nossa imagem aqui, que vai ser retornado por este método, que é um byte, né, dos dados da nossa imagem. Então vou estar utilizando um map aí para estar guardando os dados desses bytes dentro desse map com base na URL, né, ou no path ali que eu vou estar utilizando. Eu confundo URL com path, mas é path, que é o caminho da nossa imagem, e vou estar guardando em cada endereço de imagem os bytes que correspondem àquela imagem, certo? Então vamos vir aqui então private. Vou criar aqui então obviamente o map, né? Faltou colocar aqui. Então vamos ter aqui na chave uma string e vamos ter aqui nos dados, né? No nosso valor, um array aí com os bytes, certo? Da nossa imagem que vai ser construída ali em tempo de execução. Bom, então aqui o nome da nossa propriedade é imagem path map, né? Para fazer uma alusão aqui que a gente está utilizando uma propriedade do tipo map, né? Tabela de espelhamento. New hash map. Deixa eu importar aqui também, obviamente, que eu posso colocar final, né? Que eu já inicializei aqui no próprio propriedade aqui da nossa variável. Bom, e o que eu vou estar fazendo agora? Como a gente está utilizando o polimorfismo, né? Então estou utilizando o polimorfismo aqui, o que eu posso fazer então? Eu posso
criar então aqui o método. Eu posso sobrescrever um método chamado getImageBytes. Por que eu vou sobrescrever esse método aqui? Porque quando o meu cliente aqui for consumir aquele método que vai ler a propriedade da imagem, vai carregar os bytes para que depois o nosso cliente possa utilizar essa imagem e formar a imagem no disco, né, a imagem na tela, carregada do disco, eu sobrescrevendo este método aí, eu vou garantir que o polimorfismo possa ser aplicado aqui. Bom, o que eu posso estar fazendo aqui então? Posso estar fazendo da seguinte maneira então. Como a gente está utilizando uma tabela de espelhamento aqui, ó, então eu posso fazer da seguinte forma. Eu vou precisar retornar aqui os bytes. Então como que eu retorno os bytes? Posso fazer dessa forma. Return, ponto leitor de imagem, ponto get imagem aqui, né? Que é o mesmo método aqui da nossa classe original. Como a gente está utilizando o polimorfismo, vamos ver se funciona. Deixa eu dar um F6 aqui. E vamos ver se aparecer a imagem na tela. Funcionou. Funcionou. Só que ainda continua carregando os dados do disco. Não é o que a gente quer. O que a gente quer? A gente quer o seguinte. Agora que vai entrar o pulo do gato aqui, ó. Se dentro da nossa lista, que vai conter os endereços da imagem, que no caso é esse aqui, ó, que está a imagem do Freeza, né? .contains, quando tiver essa chave aqui, o que eu vou estar fazendo aí, né? Got, vou ter que colocar true aqui, não precisa não, mas eu vou colocar, depois eu vou removê-lo daí. O que eu posso estar fazendo aqui? Se tiver essa imagem aí, eu quero fazer o seguinte então, eu quero retornar o que já está em cache. Então, return.get a nossa chave aqui, ó, que é o caminho path, que não vai ter dois iguais aí. Certo? Beleza. E caso não tiver no disco, ou não tiver em armazenamento aqui, não tiver em cache, o que a gente vai estar fazendo aí? A gente vai estar então executando este método aqui, certo? Que é o método original. Então, vamos colocar aqui imagenPath.put. Vou informar aqui a chave, que é a mesma chave do endereço aqui. E o valor dessa chave vai ser aquele array de bytes que eu havia feito agora, delegado agora. Eu posso remover essa linha aqui e posso estar retornando aí já o que está no array. Agora vai funcionar belezinha. Deixa eu dar um F6 aqui. E, ó, o sistema abriu até mais rápido, você viu? Ó, eu não vou utilizar aqui então, ó. Não vou estar utilizando aqui o cache. Ó, não estou utilizando o cache mais. Então levou, você viu que tá, nem abriu? Aliás, espera aí. Deixa eu voltar ao que estava aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Troquei as bolas aqui geral. Vamos voltar ao que estava aqui. Da F6. Ó, vai demorar um pouquinho para carregar a nossa imagem, ó. Demorou um pouquinho, viu? Agora vai voltar o nosso código, que vai carregar diretamente do nosso cache. Vou dar F6 para rodar aqui. Ó, carregou primeiro e já abriu pra gente a tela aqui. Viu que carregou do cache? E aquela mensagem que apareceu aquela hora? Ó, só apareceu uma: acessando o disco para carregar a imagem. Isso consome recursos. Então, aqui eu estou carregando várias imagens, tá vendo? Só que só está carregando uma vez. Por que está acontecendo esse tipo de coisa aqui? Porque quando eu for carregar a segunda imagem e ela tiver o mesmo endereço que eu passar aqui, que é o path, que é o caminho onde está a imagem, que é esse caminho aqui, ó. Como ele já está armazenado dentro do nosso cache através de um map aqui, uma tabela de espelhamento, que é através dessa chave aqui, ó, esses dados já existem carregados em memória. Então, se por exemplo eu der um system out aqui, ó, println, carregando da memória, certo? Carregando da memória. Vou dar um F6 aqui, ó. Ele vai carregar a primeira imagem do disco para pegar os dados originais, e o que foi executado em segundo, quando for a mesma URL,
vai ser carregado da memória, que é infinitamente mais rápido do que você ter que ler os dados do disco novamente. Aí você poupa a nossa classe leitor de imagem aqui, ó, de ter que fazer todo esse processo aqui, ó, que consome recurso, que é ter que criar um buffer, ter que ler esses bytes daquela imagem, depois ter que retornar o array, certo? Com os dados da nossa imagem. E evita também muito acesso ao disco. Então imagina aí, por exemplo, que a gente tem 10.000, né, requisições do tipo aí. Eu posso até fazer o seguinte aqui, ó. Ó, vamos brincar um pouquinho então aqui, certo? Vamos tentar estressar o nosso sistema aqui. Não faz parte do vídeo não, mas vamos fazer aqui só para a gente brincar um pouco. For inteiro i é igual a 0 e menor é igual a 1000. E mais, eu vou tentar 1000 conexões, vou tentar 1000 aberturas daquela imagem ali, certo? Aqui eu estou utilizando o proxy, certo? Aqui eu estou utilizando o proxy, que eu posso até eliminar aqui, certo? E vou deixar só esse primeiro aqui. Que eu vou estar utilizando o proxy, deixa eu ver aqui como é que byte new, que no caso ele é uma variável primitiva. Então vamos colocar aqui um byte, vou colocar null. Dá um F6 aqui. Ó. Tá vendo? Carregou os 1000 da memória, ó. Então foi infinitamente mais rápido do que você está carregando esses dados aí, ó, do HD, certo? Da classe original. O que eu vou estar fazendo aqui agora? Eu vou estar removendo o proxy. Eu vou colocar apenas 500 aqui para não forçar muito o nosso sistema. Aqui eu vou estar utilizando aqui para instanciar então a nossa classe original, que é essa aqui, ó. Não vou estar utilizando o proxy mais, certo? Não estou utilizando agora o proxy, ó. Leitor de imagem igual new leitor de imagem. Vou até colocar uma nova instância dele aqui, ó. Vou comentar isso aqui. Vou comentar isso aqui e vou colocar aqui, ó, leitor de imagem igual new leitor de imagem. Certo? Agora eu vou estar carregando aqui da nossa classe original. Não estou utilizando o proxy mais, só com 500 consultas aí. Vamos ver quanto tempo que vai levar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O tempo está correndo, está correndo, está correndo, está correndo. Vamos ver quanto tempo que vai demorar para ler esses dados para a gente aí. O NetBeans vai mostrar depois. Vou fazer questão de esperar. A luzinha aqui do meu HD está piscando já. Ó, tá lá, acessando o disco para carregar a imagem, isto consome recurso. Para mostrar para você que o pattern às vezes pode ser útil você utilizar, né, em determinadas situações. Nesse caso aqui foi de extrema importância estar utilizando aí o pattern. Aí, agora que a imagem do freezer foi aparecer aqui, ó. Depois de quase um século. Quanto tempo que levou para essa brincadeira aí, ó? 1 minuto e 10. Agora eu vou utilizar o proxy novamente, que é o intuito do vídeo. E aqui tá, ó. 500, tá vendo? 500 aberturas de imagem. Vamos ver quanto tempo demora? Já carregou. Quanto tempo que levou? 5 segundos. Se eu colocasse 1000 iterações aqui, demoraria aí uns 7 a 8 segundos. Quer ver? 4 segundos. Demorou 4 segundos. Se eu colocasse 10.000 requisições. Dá um F6 aqui. Tá aí, ó. Levou pouquíssimo tempo para carregar as imagens no disco. Se eu fosse estar utilizando aqui então a classe original, sem utilizar o proxy, ó,
Não estou utilizando o proxy mais. Quantas horas demoraria para carregar essa imagem disco? Tá vendo? Ó, vai carregando aqui agora, ó. É que se eu deixar, vai até amanhã. Bom, então é isso. Espero que você tenha entendido aí hoje a importância de você estar utilizando o padrão proxy aí, certo? Há muitas variações de implementação desse padrão. Essa aqui não é a única, certo? Essa aqui é uma das formas de você estar implementando aí. Esse código poderia estar bem melhorzinho, tal, confesso. Mas serviu aí para a gente exemplificar aí, né, a importância de você conhecer um pattern ou outro. É lógico que você não vai ter todos de cabeça, né, decorado na ponta da língua ali. Mas você pode estar pesquisando aí no Google, né, e sempre tentando se manter atualizado aí, certo? Então mantenha-se atento a esses padrões aí, estude outros padrões também. Não se prenda aí só a framework, certo? Às vezes o framework te fez algum pattern que você conhece ali e pode te ajudar bastante. E do mais é isso aí, certo? Esse vídeo aqui provou que um pattern pode ser útil pra gente aí, beleza? Então te espero no próximo vídeo aí. Não se esquece de dar uma conferidinha aí no meu site, caso você queira ver o meu portfólio. Você pode estar entrando em contato comigo aqui pelo contato@salomontech.com, certo? E se quiser estar adquirindo meu livro aí para estar me ajudando, Introdução à Programação em Java e Banco de Dados Java, né, o básico, você pode estar me ajudando aí a acessar os cursos gratuitos aí que eu estou disponibilizando para quem quiser aprender a programar aí, certo? Eu sou formado em análise de desenvolvimento de sistemas, então tem algumas coisinhas aí que eu sei, certo? Então, te espero no próximo vídeo. Valeu!